Fala pessoal, tudo bem? Aqui tá falando é o Teixeira. Eu vou estar aqui gravando uma videoaula para vocês sobre o método das malhas, né? Que é um dos tópicos aí mais importantes na matéria de circuitos lineares 1. Então, caso você esteja fazendo essa matéria aí, esteja com um pouco de dificuldade de como é que funciona esse método aí, principalmente aplicado na prática, né? Na hora de resolver um circuito mesmo, vem comigo que eu vou tentar passar para vocês aí uma forma de ver esse método que talvez facilite para vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou elencar para vocês quais são as etapas que a gente precisa saber, precisa realizar para a gente poder resolver qualquer circuito por meio do nosso método das malhas, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer circuito, identificar as malhas. Pô, eu quero usar o método das malhas, ele me jogou um circuito lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar todas as malhas que vão ter nesse circuito, porque esse é o nosso pontapé inicial para utilizar esse método. Bom, depois que eu identifiquei, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que traçar as correntes de cada malha. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso quando a gente estiver fazendo um exercício de exemplo, né? Mas o segundo passo é traçar as correntes de malha. Terceiro passo, depois que a gente traçou, é escrever as equações de cada malha. E aí eu coloquei entre parênteses LKT. Por quê? Porque basicamente, né, o método das malhas se consiste na aplicação prática da lei de Kirchhoff das tensões, LKT, lei de Kirchhoff das tensões. E aí vocês podem fazer um paralelo com o método dos nós, né, ou análise nodal, que é basicamente a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes. No nosso caso, como é as malhas, é da lei de Kirchhoff das tensões. Então, depois que a gente escreveu a equação de cada malha, o último passo é basicamente resolver o sistema linear que a gente vai obter a partir de todas as equações que a gente escreveu. E aí, resolvendo o sistema linear, a gente vai encontrar as correntes de cada malha e com esses valores a gente consegue encontrar qualquer grandeza, qualquer coisa que a gente quiser no circuito. Tem queda de tensão em elementos específicos, correntes e tudo mais. Mas então vamos lá. Vamos então passar para a prática e vamos ver passo a passo cada uma dessas etapas sendo aplicadas, né? Então, coloquei um exemplo aqui para vocês que ele pediu para a gente encontrar o valor de x. Então, primeiramente, vamos fazer só vamos fazer só uma visão assim um pouco mais ampla sobre esse circuito, né? O que a gente pode obter dele? Primeiramente, a gente já localiza essa corrente x que ele quer. Então, ele quer que a gente responda qual que é a corrente que passa nesse resistor de 1 ohm, que consequentemente também vai ser a mesma corrente que passa nesse indutor de reatância J2 ohms, porque eles estão em série, né? O que a gente tem nesse circuito? A gente tem uma fonte de tensão dependente, que ela depende do X, e a gente tem também aqui uma fonte de corrente, e aí vocês já podem se atentar que essa fonte de corrente ela não é uma fonte de corrente contínua, ela é uma fonte de corrente alternada. Por quê? Porque o valor dela ele deu em forma de fasor, ou seja, já está demonstrando para a gente que esse circuito todo aqui ele é de corrente alternada. Beleza, vamos lá então resolver. Primeiro passo, que nem eu falei, identificar as malhas. Então, bater o olho no circuito, a gente tem que saber olhar e identificar cada malha. O que é uma malha? Bom, a malha basicamente é um caminho fechado por onde uma corrente pode fluir. Então vocês já podem ver ó, que esse primeiro quadrado aqui, ó, ele é uma malha. Por quê? Pô, porque a gente pode passar, porque correntes, ele é um caminho fechado e correntes passam nele aqui, tudo bem? Então a gente tem aqui uma caracterização de uma malha, que nem eu vou colocar aqui para vocês, identificamos com esse quadrado aqui, né, a gente identifica uma das malhas. Vamos partir para uma próxima aí. Bom, do mesmo raciocínio que a gente fez para essa primeira aqui, eu acho que não é difícil de concluir que esse quadrado do meio também é uma malha, porque também é um circuito fechado por onde passam correntes. Então, que nem eu coloquei aqui, a gente tem uma segunda malha e por fim ficou faltando esse pontinho aqui do circuito, né? E obviamente esse quadrado também é uma malha, então a gente termina aí nossas identificações encontrando 3 malhas. Coisas importantes sobre as malhas. Primeiramente, depois que você identificou todas as malhas, você tem que ter garantia de que todos os elementos presentes no circuito estão percorridos de pelo menos uma malha. Que nem nesse caso aqui que eu identifiquei essas 3, dá para ver realmente que todos os componentes têm malhas passando por todos eles, nenhum componente está sozinho. Isso é muito importante. E outra característica importante é que assim, você não precisa traçar exatamente, por exemplo, nesse caso, essas 3 malhas. Tem diversas formas da gente identificar essas malhas, não necessariamente uma só. Que nem como vou jogar, por exemplo, agora para vocês, eu poderia muito bem ter identificado as malhas dessa forma, ter reconhecido as malhas dessa forma, como uma malha externa que pega tudo aqui por fora, depois uma malha que pega essa fonte de corrente e esse capacitor e esse resistor indutor, e uma malha menor, que seria basicamente aquela igual a nossa primeira, que eu identifiquei realmente, nessa essa maiorzinha aqui, que seria que pegava a fonte de corrente e o resistor. E basicamente eu tenho 3 malhas também,
e todas elas também estão passando em todos os componentes, né? E assim, importante, essa parte não é muito difícil, quando você tem um circuito lá é bastante tranquilo identificar, geralmente por meio desses quadrados assim é bastante fácil, né? Salve algumas exceções. Mas é interessante saber que tem que passar por tudo e ter essas características assim de que você não precisa necessariamente traçar a mesma malha que seu amiguinho e no final suas respostas têm que bater, tem que dar igual, beleza? Então vamos lá. No caso desse exercício, eu vou acabar utilizando essas três malhas dessa forma aqui para a gente resolver, porque eu acho que vai ser mais fácil, mais didático aí para explicar para vocês. Mas beleza, identificamos nossas três malhas, né? E lembra que o número de malhas do seu circuito também é um valor importante que eu vou explicar um pouquinho mais depois para vocês. Bom, passo 2, então, acabamos passo 1 que é identificar, passo 2 é traçar as correntes de malha. E aqui tem uma característica importante. O que são as correntes de malha, né? Basicamente vai ser uma corrente virtual que você vai adotar que passaria por uma das malhas que você está escolhendo. Virtual por quê? Porque não necessariamente a corrente de uma malha, ela vai ser, não necessariamente todos os componentes que estão em uma malha, a corrente dessa malha vai ser a corrente que passa nesses componentes. Por exemplo, eu vou adotar aqui, ó, eu vou pegar a primeira malha e eu vou criar uma corrente virtual de malha I1 e eu tenho que adotar um sentido, né? Então, nesse caso, eu adotei esse sentido horário, ou seja, eu estou adotando uma corrente I1 que ela virtualmente passaria, ela fazia esse caminho aqui, ó. E aí que deixa bem mais claro por que ela é uma corrente virtual. Por quê? Porque, por exemplo, nesse resistor de 10 ohms, essa corrente I1 não é a corrente exatamente que passa nesse resistor. Por quê? Porque a gente sabe que quando essa corrente chega aqui, ó, ela vai dividir, porque tem dois ramos, então vai ter um divisor de corrente aqui, e vai acabar passando uma parcela menor de I1 nesse resistor. Então, ela é uma corrente virtual por causa disso. É uma corrente que ela poderia ser uma corrente que passa na malha inteira, porém tem alguns pontos, né, principalmente pontos onde estão compartilhados com outra malha, não vai ser exatamente o valor dessa corrente que vai passar nesse componente. Mas eu acho que é bastante tranquilo de entender isso também. Então, já traçamos a primeira corrente de malha, da primeira malha, vamos à corrente da segunda malha, tracei também uma I2 aqui, no sentido horário também, e para terceiro também passei uma corrente I3 no sentido horário também para essa malha aqui. Então a I2 passaria nesse caminho aqui e a I3 nesse caminho aqui. Coisas importantes sobre isso. Primeiramente, o sentido dessa malha, por exemplo, as três eu escolhi o sentido horário, mas eu poderia ter escolhido no sentido anti-horário. Isso tanto faz, isso vai você que escolhe, não tem importância nenhuma, não tem nenhuma limitação do sentido, você pode escolher os sentidos que você quiser e ainda por cima você pode escolher cada uma no sentido que você quiser. Então eu poderia ter traçado essa I1 no sentido horário, a I2 no sentido anti-horário, a I3 no sentido horário. Elas não precisam estar no mesmo sentido e não necessariamente ter um sentido definitivo. Porém, eu gosto de traçar sempre no mesmo sentido para facilitar e também não tem problema e tem que se atentar pelo sentido, porque isso vai interferir nas nossas equações, que é o próximo passo. Porém, você pode muito bem traçar do sentido que você quiser. Mas beleza, traçamos as três correntes aqui, né? Vamos para o passo 3 então. Passo 3 é o quê? Escrever as equações de cada malha, usando a lei de Kirchhoff das tensões. Então, cada malha vai ter a sua lei de Kirchhoff das tensões. Então, basicamente, vamos lá. Malha 1, para quem não se recorda, né, é bom lembrar que a lei de Kirchhoff das tensões é uma lei que diz que toda tensão, que a soma das tensões numa malha é igual a zero. Então é basicamente isso. Então vamos partir para a prática mesmo. Vamos escrever a lei de Kirchhoff das tensões da malha 1. E na verdade a malha 1 ela é basicamente uma exceção e que nela a gente não precisa escrever a equação da lei de Kirchhoff das tensões para ela. Por quê? Porque a gente tem uma fonte de corrente aqui. Então anota aí, guarda isso na sua memória. Sempre quando você quer resolver um circuito utilizando a lei das malhas e existe uma fonte de corrente que é exclusiva de uma malha, por exemplo, nesse caso aqui, essa fonte de corrente, ela só está na malha 1. Se ela, por exemplo, estivesse no lugar desse resistor, aí seria diferente. Ela estaria compartilhada entre a malha 1 e a malha 2. Porém, como ela está aqui, ela é exclusiva da malha 1. Então, sempre quando tiver fonte de corrente exclusiva de uma malha e você quer utilizar o método das malhas, você não precisa escrever a lei de Kirchhoff das tensões dessa malha. Por quê? Sempre quando for uma fonte dependente, né? Independente, né? Importante dizer. Mas por que você não precisa escrever? Porque a gente sabe que essa corrente 1 ela é a própria a próprio valor da fonte de corrente, a própria corrente dessa fonte. Por quê? Porque, poxa, como essa fonte de corrente é exclusiva dessa malha, a corrente que passa aqui, ó, por exemplo, nesse ponto do circuito, é o valor da fonte de corrente.
e ela é a própria corrente virtual que eu criei. Aí você fala, poxa, mas você disse que, por exemplo, nessa parte do circuito, a corrente que passa nesse resistor de 10 ohms não é a I1. Realmente não é, porque aqui ela divide. Mas antes dela dividir, ela é a própria fonte de corrente. Então a I1 é a própria fonte de corrente. Então sempre quando tiver fonte de corrente que é exclusiva de uma malha, o valor dessa fonte de corrente é a própria corrente dessa malha. Então, como eu coloquei aqui, né, não vou precisar nem escrever a equação do Leite-Kirchhoff das tensões dessa malha, porque eu já tenho o valor da corrente nela. E 1 é igual a 10,6. Só se atentar aí que esse 10,6 não é puramente assim, não é corrente contínua, né? Só lembrando que eu peguei o fasor, que é 10,6 fase zero, mudei, né, para retangular para jogar na equação e acabou que ficou só parte real porque como a fase é zero ele não tem parte imaginária, mas isso aqui é um fasor, não esquecer disso, não é corrente contínua. Mas beleza, vamos então escrever a lei de Kirchhoff das tensões da malha 2. Bom, agora já é um pouco mais complicado, a gente tem 4 componentes, então a gente tem que se atentar a 4 quedas de tensões aí que vai ter. Bom, primeiramente, isso é importante. Como eu estou escrevendo a lei de Kirchhoff das tensões da malha 2, a corrente 2 é a nossa referência, beleza? Isso é importante por quê? Vamos escrever a queda de tensão. Vamos começar então escrevendo a queda de tensão nesse resistor de 10 ohms. Todo mundo sabe, lei de Ohm, né, que queda de tensão no resistor é o valor da resistência vezes a corrente que passa nesse resistor. O valor da resistência dele é 10. E qual que é a corrente que passa nele? Aí é um ponto importante da gente analisar. Poxa, a corrente que passa nesse resistor, nesse caso que eu falei que a I2 é a referência, olha, tá vendo que a I2 ela tá subindo pelo resistor, porém como ele está compartilhado com a malha 1, tem uma I1 que está descendo. Então vai ser uma menos a outra, certo? Porque elas estão em sentidos opostos. Porém, como eu disse que a I2 é nossa referência, porque a gente está escrevendo a lei de Kirchhoff das tensões da malha 2, a gente não vai escrever I1 menos I2. Como a I2 é referência, a corrente que passa a gente vai atribuir que é para cima e ela tem o valor de I2 menos I1. Eu vou já ter jogado direto a equação inteira, mas eu vou explicando. Então a gente tem que a queda de tensão desse resistor, que vai ser uma queda de tensão para baixo, porque a I2 está subindo, vai ser 10, que é o valor da resistência, que multiplica a I2 menos I1, que esse I2 menos I1 seria a corrente que passa nesse resistor de 10 ohms para cima, tudo bem? Vamos lá agora então para o resistor 1, de 1 ohm. Ele é mais tranquilo porque ele é exclusivo da malha 2, então a corrente que passa nele é a própria corrente da malha 2. Logo, V igual a RI, então o R dele é 1 e a corrente que passa nele é I2. Mesma coisa para o indutor, no caso, em vez de vai ser a resistência, vai ser a reatância, né? Que é J2 vezes a corrente que passa nele, que é a própria I2, porque ele é exclusivo da malha 2. E no capacitor é a mesma coisa do resistor. Reatância menos J5, que multiplica a corrente que passa nele. Nesse caso, a I2 está descendo, a I3 está subindo. Então, como a I2 é referência, vai ficar I2 menos I3, sendo que a I2 menos I3 é uma corrente que desce, que vai gerar uma queda de tensão para cima, porque lembra que queda de tensão é sempre no sentido oposto da corrente que passa, né? Bom, mas vamos agora então escrever a equação da lei de Kirchhoff da tensão da malha 3. Né? Acabei de colocando já, mas eu vou estar explicando para vocês. Primeiramente, né, lembrando que agora a I3, que é a nossa referência, porque a gente está escrevendo a equação dela. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos ver a queda de tensão nesse capacitor. Lembra que agora a I3 é referência. Então vai ser o quê? Vai ser a reatância nele, menos J5, que multiplica a corrente que passa nele. E nesse caso agora a corrente que passa nele vai ser I3 menos I2, porque a I3 é referência. E lembrando que I3 menos I2 é uma corrente que está subindo, porque como a I3 é referência, vai seguir o sentido da I3. Então como a I3 está subindo, essa corrente I3 menos I2 está subindo, gerando uma queda de tensão para baixo nesse capacitor. Do resistor de 5 ohms é bastante tranquilo, né? Aquele exclusivo da malha 3, então vai ser a própria resistência vezes a corrente, então 5 vezes I3. E agora para essa fonte dependente a gente tem uma análise que a gente tem que fazer que é um pouco importante. Como a I3 ela no sentido horário, que nem eu falei, a queda de tensão, a corrente desse capacitor é para cima, então a queda de tensão dele é para baixo. Nesse resistor, a corrente é para a direita, então a queda de tensão é para a esquerda. Então vocês conseguem ver que a queda de tensão nele está para a esquerda, nesse capacitor está para baixo, eles estão seguindo um sentido. Por isso que todas estão somando, né? Porque elas, esse menos aqui é por causa do capacitor, mas eles estão somando porque elas estão no mesmo sentido. E a queda de tensão na fonte dependente, ela sempre vai seguir o sentido da fonte. Então, se a fonte é positiva para cima, significa a setinha é para cima dessa tensão nessa fonte dependente. Ou seja, ela vai acabar seguindo o mesmo sentido dos outros componentes, porque ele vai estar para cima, esse resistor vai estar para a direita e a queda de tensão no capacitor vai estar para baixo. Então, todos estão seguindo o mesmo sentido. Então, a queda de tensão, a tensão nessa fonte é somada também, porque elas estão no mesmo sentido, então fica 20x. Por quê? Porque o valor dessa fonte de tensão é 20x, então é 20x. E aí a gente escreveu as equações de malha de todas as três malhas. Mas assim, vocês já podem estar pensando, poxa,
dá para simplificar bastante coisa, né? Porque o valor de 1 a gente já sabe. Então, onde tem 1 nas nossas equações, eu posso substituir muito bem por 10,6 para diminuir uma equação. Concordo com vocês. E além disso, uma coisa ainda mais, a gente sabe que a gente quer x. Por exemplo, a x está aqui na nossa última equação. Mas, cara, que nem eu falei, a corrente que passa nesse resistor, ela é exclusiva dessa malha. Então, a corrente que passa nesse resistor é a própria corrente de malha desse resistor. Então, a gente conclui que essa corrente X ela é igual a I2. Então, eu vou acabar substituindo onde tem 2 aqui por IX para poder facilitar na hora de resolver, né? Para poder não ter, para não ter duas incógnitas que na verdade são a mesma coisa, né? E aí mudando as nossas equações. Então, o que eu fiz basicamente? Onde tem I1 eu coloquei 10,6, onde tem I2 eu coloquei X. E aí o que eu fiz também foi, onde por exemplo aqui que teria o 10,6 aqui, eu fiz essa distributiva e joguei para fora, para a gente deixar um lado da equação que só tem as incógnitas e um outro lado que tem valores constantes. E aliás, eu também botei em evidência as incógnitas para facilitar no próximo passo, né? Então a gente vê que nessa primeira equação x está multiplicado por um termo complexo aqui, o i3 também um número imaginário e por aí vai. Então, passo 3, escrever as equações de Maio, já escrevemos e até simplificamos nesse caso. E aí vamos para o passo 4, que é resolver o sistema. Então, basicamente, a gente tem esse sistema aqui, duas equações e duas incógnitas, i3 e x. E aí, vou entrar naquele ponto que eu tinha falado da importância do número de malhas que um circuito vai ter. Lembra que a gente encontrou 3 malhas para esse circuito, né? Seriam aqueles 3 quadrados aqui, né? E aí, quando a gente tem o número das malhas, né? Basicamente, isso vai dizer para a gente que a ordem do sistema linear que a gente vai encontrar para resolver esse circuito é no máximo, como nesse caso é 3 malhas, era no máximo 3 por 3. 3 equações, 3 incógnitas. Ou ainda melhor, se a gente for passar para a forma matricial para resolver as matrizes que representam o sistema linear, essas matrizes, a matriz maior que a matriz, eu vou te mostrar que é a matriz das impedâncias, ela vai ser uma matriz 3 por 3. No máximo 3 por 3. Por que no máximo? Porque ela não consegue ser maior que 3 por 3. Porém, nesse caso, por exemplo, eu já estou demonstrando para vocês que ela vai ser menor, ela vai ser 2 por 2. E por que ela vai ser 2 por 2? Justamente por causa dessa fonte de corrente e o fato dela diminuir uma das equações, né? Então, a quantidade a ordem da matriz final basicamente vai ser o número de malhas menos a quantidade de fontes de corrente exclusiva de uma malha. Nesse caso tem uma só, então era 3, mas ficou 2 porque uma das equações foi eliminada por essa fonte de corrente aqui. E aí a gente vai ter um sistema linear. E aí eu acabei colocando para vocês uma forma que é bastante comum da gente resolver esse tipo de sistema, que é utilizar utilizar a forma matricial. E basicamente o que é a forma matricial? A gente tem uma matriz das impedâncias vezes a matriz das correntes tem que ser igual à matriz das tensões. Obviamente porque lei de Ohm, né? Então para a matriz tem que funcionar igual. E aí vocês podem resolver tanto o sistema dessa forma, escalonando, fazendo algum método de resolver sistema linear, quanto você pode transpor isso para a matriz e resolver a matriz, né? Eu costumo utilizar software, MATLAB, por exemplo, para resolver a matriz. Vou estar até mostrando para vocês como é que usa. Mas então, como é que vai ficar a forma matricial, né? Vou até escrevendo para vocês a forma matricial de uma vez. Basicamente é o quê? Você identificar na primeira qual é o termo que está multiplicando a primeira variável. No caso, a primeira variável que eu estou adotando é o ix. Então, na primeira equação, qual o termo que está multiplicando o ix? 11 menos j3. Então, fica aqui 11 menos j3. E qual o termo que está multiplicando a segunda variável, que é o i3? j5. Então, fica o j5 aqui na posição 1, 2. Agora, para a linha de baixo, mesma coisa. Qual o termo que está multiplicando a primeira variável, que é x? 20 mais j5. 20 mais j5. E o termo que está multiplicando a segunda variável, no caso que é o i3, 5 menos j5. Então, ficou aqui 5 menos j5. Isso vezes a nossa matriz das correntes, né? Ou o vetor das correntes, né? Porque tem só uma dimensão. E x e 3, né? E a ordem poderia mudar. Se eu mudasse a ordem, teria que mudar aqui, né? Na verdade, mudar sim. Eu coloquei x e 3. E isso tem que ser igual ao valor constante de cada equação, por isso que eu coloquei os valores constantes para lá de uma vez. Então fica 106 e 0. E aí você está me perguntando, poxa, qual que é a interpretação física dessa matriz resultante, desse igual aqui, dessa matriz aqui? Porque eu falei que ela é a matriz das tensões. Então você me pergunta, poxa, de onde surgiu esse 106 aqui, que seria uma tensão no circuito? Vou estar demonstrando para vocês. Vamos lá. O 106, basicamente,
Basicamente, ele seria uma parcela da queda de tensão, né, nesse resistor de 10 ohms proveniente dessa fonte de corrente. Então, lembra do lei de Ohm, né? V igual a RI. Então, V nessa queda de tensão aqui, ó, seria a corrente que passa nele vezes o valor da resistência. E no caso, vai ser a parcela, né? Vai ser a parcela a queda de tensão, é a parcela da queda de tensão que essa corrente fornece. No caso, ela é 10,6, então vezes o 10 fica 106. Então, esse 106, na verdade, não é uma queda de tensão real, mas ele é uma parcela da queda de tensão total nesse resistor aqui, que vai ser gerado somente pela fonte de corrente. Beleza. E aí, basicamente, a gente tem também a forma matricial e eu vou estar demonstrando para vocês uma forma bacana de resolver em forma matricial que é bastante tranquilo. Então a gente tem aqui e vocês, obviamente, vão querer. A gente quer as nossas incógnitas, essa matriz aqui. Então, para eu resolver matricialmente essa equação, né, eu posso basicamente achar a matriz inversa. Essa aqui é a matriz das impedâncias que a gente chama, né? Eu posso achar a matriz inversa dela e vou estar basicamente passando ela para o outro lado, dividindo, né? Que basicamente na forma matricial é a gente encontrar a inversa dela e multiplicar pela matriz das tensões, né? E a gente encontra a nossa matriz das correntes. Então a gente tem aqui a nossa equação matricial, e aí eu vou estar demonstrando para vocês como é que a gente faz isso pelo MATLAB, que é bastante tranquilo. Primeiramente, então aqui já está a resposta, né? Mas primeiramente a gente tem que criar todas as matrizes, né? Por exemplo, criar a matriz E, que no caso seria essa matriz aqui, e a sintaxe de criar a matriz no MATLAB é assim: a gente coloca o primeiro termo, né? O termo 1, 1. A gente dá um espaço, coloca o termo 1, 2, ou seja, da mesma linha, mas a segunda coluna, só dando um espaço, e a gente bota ponto e vírgula para passar para a próxima linha. Então é 11 menos 3i, né? Porque J3, só que no MATLAB é o i, que é o imaginário, né? Dá um espaço, J5, ponto e vírgula para passar para a próxima linha, 20 mais J5, ou 20 mais 5i, dá um espaço para passar para a próxima coluna, 5 menos 5i, fechou o colchete, botei um ponto e vírgula para não ficar aparecendo já o valor, porque eu já tenho, né? E aí a gente criou no MATLAB a matriz das impedâncias. E a gente cria também a matriz das tensões, muito fácil, né? Primeira linha, 106, já passou para a próxima linha, 0, fechou bonitinho. E aí que está o segredo, que a gente colocar que a matriz das correntes vai ser igual à inversa da matriz E, porque inversa seria passando para cá, né? Vezes a matriz das tensões. E isso já vai me dar a matriz das correntes. Ele me deu aqui, ó. Ele deu o primeiro termo e o segundo termo. E como é nesse sentido aqui que eu adotei, esse primeiro termo aqui vai ser a própria x que eu quero encontrar. E o segundo termo seria a nossa corrente 3, o fasor da nossa corrente 3 na forma retangular. E eu puxei uma setinha aqui para mostrar para vocês que já encontramos o que ele pediu, o valor da corrente x. A gente encontrou que é 3,76 mais J, 1,68 amperes. E aí, se a gente quiser transformar isso para a forma polar, né? Eu já fiz na calculadora lá, vai ser 4,12, módulo 4,12. Isso aqui era para ser aquele símbolozinho assim para colocar o ângulo, né? Só que não tem no teclado. Coloquei um menor mesmo. E aí, com ângulo, né? Com fase 24,1 graus. Tudo isso amperes. E aí a gente tem a resolução do nosso circuito. Bastante tranquilo. É um método bastante assim, receita de bolo. Então é só identificar. O primeiro passo: identificou, traçou as correntes, escreveu as equações e resolveu o sistema. Essa parte aqui de resolver o sistema é o mais aberto, assim, você pode resolver da forma que você quiser. Eu demonstrei uma forma de resolver que é por meio do MATLAB, utilizando matriz. Mas se você quiser muito bem resolver, que nem eu disse, resolver o sistema diretamente, assim, por meio da álgebra mesmo, né? Escalonamento, substituição, também vai dar o mesmo resultado. Mas por fim é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, que eu tenha ajudado vocês aí um pouco na prática mesmo, né? Como que resolve esse circuito na prática mesmo. Lembrando então pontos importantes: o número de malhas no nosso circuito vai ser, no máximo, a quantidade, a ordem da matriz, né? Então, ela teria que ser naturalmente uma matriz 3x3, porém, como a gente tinha uma fonte de corrente, ela eliminou uma das equações e acabou ficando 2x2, beleza? Mas, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês aí. Um abraço para todos e falou!